Glória ao nosso Deus, muito boa noite, povo de Deus, que alegria, mais um dia juntos na oração da noite, mais um encontro aqui no nosso fim de noite todos os dias. Seja muito bem-vindo. Vamos chegando, vamos a esse tempinho breve já preparando o coração e a mente para o descanso, já desacelerando, né? Hoje, domingo, poderoso na casa do Senhor. Como foi na igreja? Você foi à igreja hoje? Coloca aí nos comentários, já comenta com a gente. Aliás, já entra deixando o like. Vai aí compartilhando agora. Compartilha o link com seus grupos de WhatsApp, seus contatos. Manda para mais alguns amigos. Se você é novo no canal, se inscreve também. Aperta a opção de todas aí do lado. Quero te lembrar que nós estamos em 2 horários. Estamos lendo a Bíblia em um ano, às 7h da manhã. Fica tudo gravado aqui no nosso canal. Tem uma playlist onde você pode começar o seu propósito de ler a Bíblia em qualquer momento, tá bom? Tá tudo gravado e nós já estamos aqui avançando para terminar esse ano, hein? Que bênção de Deus. Gente, e também 22h30 nosso encontro aqui na oração da noite todos os dias, ok? Nós vamos continuar em Atos, hoje Atos 9, nós vamos visitar aqui a ressurreição de Dorcas. Okay? Então, daqui a pouco, um milagre que aconteceu aqui nesse momento da história, tá? Com um dos apóstolos do Senhor. E daqui a pouquinho nós entramos nesse texto da Palavra de Deus. Livro de oração fixado aqui em cima das mensagens, nessa barra azul que você está vendo, onde tem aí boa noite, deixe seu pedido no livro de oração. Sempre aviso, porque você pode clicar aí nessa barra azul, tem um link de um formulário, você entra, onde você deixa registrado o seu pedido de oração, sua causa, o seu milagre, o seu propósito, que você está orando todos os dias. Eu estou iniciando uma campanha. Vamos juntos. Nós estamos aqui unindo a fé com a sua fé para nós ligarmos no reino espiritual esse milagre e recebermos, celebrarmos a bênção de Deus. Ok? Então, antes de orarmos, eu vou citar alguns pedidos. Certo? Então, vamos logo para Atos. Atos 9, eu coloquei verso base 40, mas nós vamos começar aqui do verso 36. Atos 9, verso 36. Havia em Jope uma discípula chamada Tabita, que em grego é Dorcas, ok? Tabita, que é Dorcas. Sempre fazia o bem às pessoas e ajudava os pobres. Por esse tempo, ficou doente e morreu. Seu corpo foi lavado para o sepultamento e colocado numa sala no andar superior. Quando os discípulos souberam que Pedro estava perto de Lida, enviaram 2 homens para lhe suplicar: por favor, venha o mais rápido possível. Então Pedro voltou com eles e assim que chegou, foi levado para a sala do andar superior. O cômodo estava cheio de viúvas que choravam e lhe mostravam os vestidos e outras roupas que Dorca havia feito para elas. Pedro pediu que todos saíssem do quarto. Então ajoelhou-se e orou. Olha só que poderoso, diante de uma situação tão desafiadora. Ele tira todo mundo, fica a sós com seu Deus, ajoelha e ora. Voltando-se para o corpo da mulher, disse: Tabita, levante-se. E ela abriu os olhos. Quando ela viu Pedro, sentou-se. Ele lhe deu a mão e a ajudou a levantar-se. Em seguida, chamou os discípulos e as viúvas e a apresentou viva. A notícia se espalhou por toda a cidade e muitos creram no Senhor. Pedro ficou em Jope algum tempo, hospedado na casa de Simão, um homem que trabalhava com couro. Simão, curtidor. Jope, né? Bem conhecida aqui, onde Pedro teve a visão, na casa de Simão. Ok? A visão de pregar aos gentios.
Mas vamos ter o nosso tempo de reflexão diante desse texto, né? Sempre trazendo alguns pontos de reflexão. O primeiro deles é a necessidade da oração. A oração constante. Pedro, Atos 9:40, Pedro, porém, fazendo sair a todos, pôs-se de joelhos e orou. Então, nós aprendemos deste ponto a importância da oração. De, em todos os momentos, nós buscarmos em Deus a solução. Quando tudo, meu Deus, disser não, quando as portas se fecharem, quando a situação for difícil, seja lá o que for que acontecer, você tem uma saída. Eu e você temos uma saída. Dobrar os nossos joelhos e clamar ao nosso Deus. É do alto que veremos o socorro chegar. Eleva os meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro. O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e que fez a terra. Segundo lugar, a autoridade da palavra de Deus, na parte B desse verso 40, voltando para o corpo, disse: Tabita, levante-se. Pedro pronunciou aqui a palavra de Deus sobre o corpo sem vida de Dorcas. E a isso nos ensina que a palavra de Deus tem autoridade para trazer vida aos lugares mais sombrios e sem esperança de nossas vidas. Deus leva Ezequiel a um vale e pergunta: o que você viu? E ele viu um vale de ossos. E ele diz: declara agora a esses ossos que eles voltem a viver. Profetiza a esses ossos. Libera a palavra, a autoridade, mas não é qualquer palavra, é a palavra de Deus. Ok? Os discípulos de Jesus, os apóstolos de Jesus, imbuídos de autoridade do Espírito Santo, eles iam e declaravam e acontecia. Os sinais seguirão aos que creem. E aí a grande questão, que talvez para alguns fiquem pensando assim: mas hoje não acontece mais com milagres como a gente via antigamente. Não acontece por muitas vezes incredulidade da nossa parte. Por incredulidade de não orar e declarar, por receio, por medo de que não aconteça, que aí é uma falta de fé. Ok? Então, nós terceirizamos sempre a oração, dizendo: vamos chamar o irmão fulano de tal, vamos chamar a irmã fulana de tal para ela orar, porque Deus vai falar. Quer dizer que Deus fala só por uma pessoa, né? Então, isso é aplicação direta para a minha vida e para a sua vida todos os dias. Oração e a autoridade da palavra liberada, a palavra de Deus. Você ora em nome de Jesus, você declara em nome de Jesus. Ok? E se não acontecer, não é responsabilidade nossa curar. O Senhor diz que nós devemos orar e declarar. A parte de fazer acontecer é totalmente dele. Mas eu tenho receio de ficar envergonhado. Queridos, nós precisamos nutrir a nossa fé e fazer a nossa parte. Ok? Então, se você hoje enxerga um vale dentro de sua casa, dentro de sua família, existe um profeta aí, e é você. Existe um profeta na nossa casa, e somos nós. Ok? E aí, quem vai liberar a palavra de vida dentro do nosso lar se não formos nós? Nós estamos muitas vezes diante de um vale. E por muitas vezes nós não vemos acontecer porque nós reclamamos do que vemos. Murmuramos do que vemos. Maldizemos o que vemos.
Enquanto Deus leva, Ezequiel diz: fala a estes ossos e eles voltarão a viver. Profetiza a estes ossos e eles voltarão a viver. Terceiro lugar, surpreendente ressurreição. Parte C do verso 40 diz: ela abriu os olhos e, vendo a Pedro, assentou-se. E aí o milagre aconteceu aqui, quando ela abre os olhos e senta e levanta. Deus é capaz de fazer coisas surpreendentes e inimagináveis quando nós confiamos nele, quando depositamos nele a nossa fé, quando damos passos de fé. Talvez algo não aconteceu ainda nessa situação, porque você não deu passos de fé. Ok? Pode ser que você não tenha ainda alcançado o que você tanto busca, porque você não se posicionou ainda com ousadia, com coragem, dando passos de fé. E aí você está esperando algo sobrenatural acontecer, para que o milagre aconteça, mas Deus vai usar a sua vida nesse contexto. Se essa palavra é para um de você que está aqui conosco, você recebe, diga aí amém. Deus, é exatamente isso, falta eu falar. Ok? Então Deus está falando conosco e especificamente com alguém aqui que está vendo nesse momento ou que está vendo depois. Deus usa a sua palavra sempre na nossa direção. E aí nós vemos a comunidade aqui, né, a comunidade dos crentes aqui. Verso 39 de Atos 9 diz: e todas as viúvas a rodearam, chorando e mostrando as túnicas e vestes que Dorcas fizera quando estava com elas. Dorcas era amada por sua comunidade, e isso destaca a importância de apoiar e amar uns aos outros na fé. Nós temos nossos grupos, né, na igreja. Você que tem sua igreja deve participar dos grupos. E quando um irmão entra em dificuldade, dispara-se uma mensagem: precisamos orar por irmão fulano de tal, que vai se submeter a uma cirurgia, que está passando por isso, que sofreu isso, e nós precisamos orar. Imediatamente os irmãos todos se mobilizam, um atrás do outro. Em oração, estamos em oração, unidos, e a nossa fé unida promove o avanço do reino de Deus, dos sinais do reino, dos milagres de Deus. A palavra diz: se dois na terra concordarem acerca de alguma coisa e pedirem em meu nome, lhe será concedido, e tudo que ligares na terra será ligado nos céus. E tudo que desligares na terra será desligado no céu. O poder da unidade em oração, dessa comunidade, de estarem em uma só fé. Quinto lugar, o propósito de servir. O verso 36 diz: e havia em Jope uma discípula chamada Tabita, que traduzido se diz Dorcas. Estava cheia de boas obras e esmolas que fazia. Então Dorcas aqui era conhecida por suas boas obras, serviço prestado aos necessitados. Isso nos lembra que nosso propósito como cristãos inclui servir aos outros e fazer o bem. Quem quiser ser o maior, que sirva a todos. Jesus ensinando os seus discípulos e as nossas vidas sobre servir. A importância da memória. O verso 39 diz: e todas as viúvas a rodearam chorando e mostrando as túnicas e vestes que Dorcas fizera quando estava com elas. As viúvas estavam aqui mostrando as roupas, o favor de Dorcas de fazer roupas para elas, preservando uma memória de gratidão. Ei, olha só o que ela fez, olha só o que ele fez. Olha só, quando eu precisei, o meu irmão, né, a minha comunidade me ajudou. Gente, nós não somos perfeitos, tá?
mas nós buscamos e trabalhamos viver o amor de Deus em atender uns aos outros. É exercício nosso, ok? Orar uns pelos outros, ser generoso uns com os outros, certo? Acolher, né? Socorrer uns aos outros. Nós temos sim trabalhado acerca disso. O poder da esperança para orarmos. Verso 40, e ela abriu os olhos e vendo a Pedro assentou-se. E aí Dorcas voltou à vida, trazendo esperança e alegria no meio daquele povo. Ela abriu os olhos e vendo a Pedro assentou-se. O milagre que trouxe de volta a esperança. A esperança que não tarda, que não falha, a esperança da glória de Deus. Então, a história da ressurreição de Dorcas nos mostra o poder da oração, da palavra de Deus, da unidade na comunidade, ok? Ela nos inspira a viver com propósito, a servir os outros e manter viva a esperança em Deus. São lições para aplicarmos na nossa vida, no nosso dia a dia, no nosso convívio em comunidade. Deus é o mesmo ontem, hoje e sempre será. Seus milagres continuam de pé. Para aquele que crê, para aquele que tem fé, para aquele que declara, para aquele que profetiza, para aquele que exercita a oração, a palavra de fé, Deus dá autoridade para curar enfermos, sim, para fazer mortos ressuscitarem, paralíticos andarem e surdos ouvirem. Deus opera os mesmos milagres nesse tempo. Eu quero declarar que essa semana tem milagre de Deus sobre a sua casa, sobre a sua família. Eu quero declarar que nesse primeiro dia da semana, que nós estamos finalizando aqui, que é o domingo, o Senhor vai te surpreender nos próximos dias dessa semana, com boas notícias. Venha e volte para testemunhar conosco. Deixe sua mensagem do que Deus fez nessa semana. Amém? Vamos ao nosso tempo de oração. Vamos clamar ao nosso Deus. Eu quero ler alguns pedidos aqui do livro de oração, mas pedir que você, lembrar que você continue compartilhando, tá? Convida mais amigos para cá. Faz isso agora, enquanto estamos lendo os pedidos do livro de oração. Uma delas colocou só gratidão. Muito obrigado, Deus. Quero expressar minha gratidão por tudo que tens feito. Segundo, gratidão pelos livramentos, tantos livramentos que nós nem vemos, não é verdade? E aqueles que vemos, que são impactantes, Deus continua nos livrando. Peço oração por minha filha, Kemily, ok? E aí é o pedido de uma mulher de Deus aqui, pedindo pela filha. Outro pedido é peço oração por minha família, Miqueline, Michele, Pedro, Alex, Miguel, Wendy, Fátima, Genilson, Regina, Nayara, Lucas, Isabela, Isadora, Sabrina. Por minha vida, quero agradecer ao Senhor Jesus por tudo. Outra serva de Deus aqui, citando um a um da família, certo? Então, vamos orar, vamos clamar ao nosso Deus nesse tempo, nesse momento. Vamos agradecer a Deus por esse dia. Vamos começar agradecendo. Pai, nós te louvamos, nós te agradecemos por esse dia incrível na tua presença, na tua casa, em família. Senhor, o Senhor é tão bondoso, o Senhor é tão maravilhoso, Senhor. Tua presença derramada em nós, Senhor, nos enche de vida, de esperança, de amor. Senhor, nós te louvamos, meu Pai, por ver, Senhor, os teus milagres acontecendo. Por ver, Senhor, a história de Dorcas, Senhor. Uma mulher que amava, servia e que foi alcançada pelo milagre. Essa história que nos inspira a orarmos. Que nos inspira, Senhor, a declararmos o milagre. Profetizarmos. Senhor, nos dá essa ousadia, essa intrepidez a cada um de nós
Coloca aí no chat, Senhor, me dá ousadia. Escreve isso, tá? Ousadia. Senhor, me dá ousadia. Para quê, Senhor? Para nós declararmos no reino espiritual os milagres, para liberarmos a voz profética, Senhor, para Deus profetizarmos no vale, mesmo diante dos ossos secos, nós declararmos sobre eles: voltem a viver. Levante-se em nome de Jesus. Seja curado em nome de Jesus. Seja restaurado agora. Ouça, você que não ouve, no nome de Jesus. Você que tem uma enfermidade, coloque a mão aí no local da enfermidade. Nós declaramos nessa hora cura sobre essa enfermidade em nome do Senhor Jesus. O local da dor, nós declaramos, vai embora, nós repreendemos na autoridade do nome de Jesus. Seja qual for a enfermidade que você tem, coloque a mão no lugar e, Senhor, unge essa mão agora do meu irmão. E ao tocar nesse local de dor, seja, Senhor, efetuada uma descarga de poder, para que essa enfermidade seja sanada agora, em nome de Jesus. Para que o mal vá embora, no nome do Senhor Jesus. Nós cremos com essa fé. E declare isso, meu irmão, você que está aí repetindo essa oração em casa. Senhor, eu recebo e eu declaro a cura no nome do Senhor Jesus. Vem com poder, Senhor, sobre nós. Vem com tua graça sobre nós. Vem com tuas maravilhas, teus sinais sobre as nossas vidas, Senhor. Nós oramos, Senhor, colocando a nossa semana. Nós declaramos há pouco, profetizamos uma semana de portas abertas. Senhor, nós temos irmãos entre nós que estão clamando por um trabalho. E eu creio que essa semana o Senhor vai desatar os céus. E essa pessoa receberá boas notícias em relação ao trabalho. Haverá uma restituição de Deus nessa semana. Um desatar, um desimpedir, tirar os impedimentos. Você crê comigo? Diga: eu creio. Escreva aí: eu creio. Senhor, vem, tira todo impedimento. Vem, Senhor, o principado da Pérsia que se opõe, como ele se opôs a Daniel, Senhor. Vem agora, tira esse impedimento, Senhor, maligno. Senhor, toda a opressão, toda voz contrária, todo pensamento contrário ao teu pensamento, seja, Deus, retirado no nome de Jesus. Nós declaramos às mentes a tua paz, a tua fé, a tua ousadia, Senhor, para que eles não paralisem, para que eles continuem profetizando, declarando, Senhor, bendizendo, agradecendo, Senhor, sendo uma grande bênção. Nós te pedimos, Senhor, nós te pedimos por cada enfermo, cada irmão, Senhor, que está com um diagnóstico terrível. No nome de Jesus, receba toque de cura. Nessa hora, no nome de Jesus. Creia comigo, meu irmão, una a sua fé comigo. Eu abençoo a vida da Silvia, da Albaniza, do Amarílio, Senhor, do Ortega, do Felipe, Senhor. Deus da Albaniza, já falei Albaniza aqui. Senhor, abençoa agora os irmãos em tratamento. Vem do alto da cabeça, planta dos pés e derrama a tua unção de cura sobre eles. O teu poder sobre eles, a tua bênção, o teu milagre, Senhor. Que a mente deles já vire, já receba, Senhor, aquilo que o Senhor está materializando nos próximos dias. Eu creio com você. Há uma notícia boa esperando você essa semana. Há uma notícia boa alcançando sua casa essa semana. Seu telefone vai tocar com uma boa notícia. Eu quero profetizar isso no nome do Senhor Jesus. Você vai testemunhar do que Deus está fazendo nessa noite e nessa semana, no nome do Senhor Jesus. Eu oro com cada pedido do chat, Senhor, cada um dos meus irmãos no chat, cada um que tem clamado aí, Senhor. Visita, Senhor, os teus filhos para uma semana de milagres, para uma semana cheia do poder, da presença de Deus, cheia do teu fogo, Senhor. Deus, nós oramos, declaramos a tua bênção, a tua cura, a tua paz
no nome do Senhor Jesus. Quem crê comigo, diz aí amém e amém. E glória a Deus e aleluia. Estamos chegando ao final da nossa oração da noite. Eu quero lembrar para você de algumas coisas. Quero lembrar de você deixar aí o seu like também, de você compartilhar com seus contatos e grupos e de você se inscrever no nosso canal. Clica no botão inscreva-se, aperta do lado aí o sino de todas, ok? E vamos em frente. Daqui a pouquinho, às 5 horas, oração da madrugada no canal da Seven Church Oficial. 6 Palavra e Sabedoria no canal do nosso reverendo Munguba Júnior, Munguba JR Oficial. 7 capítulos do plano de leitura da Bíblia aqui no nosso canal, todos os dias também, trazendo o plano de leitura de 1 ano da Bíblia, ok? E sempre, 22h30, se o Senhor permitir, estaremos de volta na oração da noite. Receba a bênção, que o amor de Deus nos una, que o gozo de Deus nos inspire, que a paz de Deus nos envolva e que a coragem de Deus nos sustente daqui para frente. Que a benção de Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo repouse sobre todos nós, hoje e para sempre. E quem crê, recebe, diz amém, e glória a Deus, e aleluia. Beijo no seu coração, amo sua vida, fica na graça e na paz do Senhor Jesus. Tchau, tchau.